próximo bloco, conheça as construções que têm certificação sustentável. Casa com certificado do Green Building Council Brasil. Sim, este é o conceito que já foi implantado em vários países e que aqui foi seguido à risca. O Meio Ambiente veio até a casa da Ângela, que é engenheira civil e construiu a sua casa seguindo todos os padrões internacionais de sustentabilidade. Ângela, fala pra gente, a gente está aqui na porta da sua casa, desde o comecinho até o fim, tem todas essas normas, todos esses padrões? Tem todo esse cuidado, tem todas essas normas. Essas normas, elas avaliam vários conceitos e aqui na frente a gente vai começar a mostrar o que a gente tem aqui na frente. Aqui a gente tem as pedras drenantes, né, que infiltram toda a água que chove ou que você lava. Então ela infiltra todo e ela vai contribuir vai entrar para o ciclo hidrológico novamente. Aqui a gente tem o começo do paisagismo. A gente praticamente nessa casa não utilizou grama, a gente tem só na parte dos fundos, onde a gente tem uma área de pisoteio. Mas aqui a gente utilizou grama amendoim, que é uma forração que ela tem várias vantagens. A primeira é assim, que você não precisa, ela dá baixíssima manutenção. Então eu não preciso eu tenho que podar algumas coisas, mas eu não tenho corte de grama, então eu não tenho gasto de energia. Ela tem um uso controlado também de água. Então, essa é a primeira vantagem que eu tenho aqui. O que é esse conceito e o que basicamente uma casa precisa ter para ser sustentável? Olha, assim, a casa sustentável, existem várias graduações de sustentabilidade que você pode pôr numa residência. Qualquer item de sustentabilidade que você utilizar é sempre muito legal. Então, assim, o referencial, que é as normas que a gente utiliza, ele privilegia uns terrenos que você, assim, estejam próximos de serviços, de transporte público, para que você evite deslocamentos com o seu carro. Ele privilegia áreas, obviamente, que não estejam em áreas de proteção ambiental. Ele privilegia áreas que já estejam ocupadas. Por exemplo, aqui é uma área ocupada. Então, de preferência, construir casas em zonas que o loteamento já está formado. Você vai captar água de chuva, se você tiver condição de fazer isso, é muito legal, porque você vai utilizar isso para limpar os seus pisos, para funções menos nobres, né? E para você também irrigar o seu jardim. E também a questão do consumo de água potável. Então, você instalar equipamentos hidrossanitários, aquilo que é básico já, que é a bacia sanitária de dois tipos diferentes de descarga, que todo mundo já conhece, um chuveiro mais econômico, torneira, você pode colocar restritor de vazão. Economia de energia não é tão somente você instalar lâmpadas eficientes e equipamentos eficientes, ou você instalar um sistema de geração própria. O sistema de geração próprio ainda é um sistema com investimento inicial alto, então você tem um tempo de retorno desse investimento. Se você puder, ótimo. E agora o tempo de retorno reduziu bastante, porque a energia subiu muita. Então o meu investimento ele vai se pagar em 6 anos. Mas se você não puder fazer isso, você tem que tentar construir a sua casa utilizando o que a gente chama de arquitetura passiva. Arquitetura passiva é você aproveitar a direção do sol no seu terreno, a ventilação natural, para que a sua casa consuma menos energia. Entrando na casa, a gente vê os detalhes de cada ambiente. Pelo menos 60% das lâmpadas que eu tenho aqui, elas têm uma eficiência energética acima de 75 lumens por watt. O que significa isso? Significa que para o mesmo watt que eu consumo, eu tenho uma maior iluminação. Então, isso que faz uma lâmpada de alta eficiência. Outra coisa aqui, que é na casa inteira, na verdade, a gente mostra aqui, essa tinta aqui, ela é livre de COV, que é composto orgânico volátil, que é um composto tóxico, que ele fica soltando mais ou menos em torno de 8 anos depois que você pintou a parede, ele ainda solta esse resíduo. É fácil de encontrar no mercado? É fácil de encontrar no mercado. Essas tintas já estão bem desenvolvidas. Toda a madeira que a gente utilizou nessa casa é madeira legalizada, né? Que são de fontes
legais, as maneiras nativas todas com DOF, que é um controle do IBAMA, que garante que você está utilizando a madeira correta. Mas madeira certificada, ela vai um pouco mais além. Ela utiliza mão de obra que é que tem todo um conceito social na extração dessa madeira, na própria manufatura. Então não é só o conceito ambiental, também tem um conceito social. Também tem um conceito social. Eu não preciso de forma alguma durante o dia, nem no inverno, nem nos dias mais escuros, ligar nenhuma luz durante o dia. E a ventilação também foi pensada? Também foi pensada. Ela não é só pensada, como ela é calculada para a gente saber quanto que a gente tem de ventilação, o mínimo necessário. E aqui na cozinha, além do conceito da ventilação que a gente já conversou, aqui a gente tem a preocupação com os equipamentos que a gente põe na cozinha, porque dê preferência quando você compre para aqueles equipamentos que tem o selo A do Procel, que eles são naturalmente mais econômicos. Aqui no quarto, a gente manteve os conceitos, né? É um quarto bastante iluminado, a gente tem essa janela que dá para o telhado verde, tem a janela de trás também. Então é um quarto bem iluminado, com ventilação cruzada forte, porque quando eu abro as duas janelas, eu consigo dormir nesse quarto sem ar-condicionado, mesmo nos dias mais quentes. Então aqui a gente está no telhado verde, a gente plantou aqui lantana, que é uma planta de fácil manutenção. Esse telhado fica inteiramente amarelo, agora ela está numa fase de recuperação, uma irrigação automatizada, ligada ali. E aqui no banheiro, o que tem de conceito sustentável? Bom, aqui a gente já tem coisas que são até bastante básicas, todo mundo já sabe. A gente tem essa bacia, né, que você tem os dois acionamentos, né, que óbvio economiza água. Aqui a gente tem também as pastilhas, que são pastilhas com conteúdo de vidro reciclado na sua fabricação. Eles reutilizam o vidro e fazem a pastilha. A gente tem também nas torneiras e no chuveiro, são torneiras de alta eficiência e a gente tem restritores de vazão. Nós temos o chuveiro da Deca, que é um chuveiro que é da linha Balance, que ele mistura ar e água. Então, ele economiza bastante água, porque você tem uma sensação de um banho completo, com bastante água, mas na verdade você está incorporando o ar a esse jato de água. Com tudo isso que a gente mostrou, qualquer pessoa pode fazer uma casa sustentável, mas aqui tem algo a mais, que é justamente ter um certificado. Ângela, qual a importância desse certificado de casa sustentável? Olha, o certificado ele é para casas e condomínios verticais e horizontais. A importância de você ter uma certificadora é que você garante que a casa, assim, ela tem todos aqueles requisitos que eu expliquei para você. E quando você tem um órgão certificador, eles verificam absolutamente tudo. Eles verificam o seu projeto para saber se a economia de energia que eu falei que vai ter, terá mesmo. Eles fazem auditorias durante a construção para verificar se os meus resíduos estão sendo separados adequadamente, se eu estou tratando e encaminhando os resíduos. Eles verificam a documentação de mão de obra, porque a gente utilizou mão de obra com CLT, regime CLT. Então, eles verificam absolutamente tudo.